2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. E diz o seguinte: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Amém? Você pode sentar. Cristo está às portas. Isso te alegra? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Isso é cada vez mais evidente, isso está cada vez mais evidente. E nós estaremos tratando daquilo que Pedro estava tratando aqui com os irmãos. Por quê? Porque a intenção de Pedro aqui no capítulo 3, dessa segunda carta, dessa segunda epístola, era, nesse capítulo 3, ele queria despertar os irmãos para que eles não se esquecessem daquilo que haviam recebido, daquilo que haviam aprendido, da promessa que havia sido gravada em seus corações pelo Espírito Santo, mediante a exposição fiel da palavra. Então, a intenção de Pedro a escrever esse capítulo 3 aqui, ou essa parte da carta, porque antigamente, como nós aprendemos com o nosso pastor, não era separado por capítulos, isso veio a ser mais tarde, mas a intenção de Pedro aqui, nessa parte da carta, para nós aqui nesse capítulo 3, era despertar os irmãos, era fazer com que eles não se esquecessem de que eles deveriam estar focados naquilo que haviam aprendido, focados a se manterem firmes na fé em Cristo Jesus e terem vivas essa promessa em seus corações. Então, a intenção de Pedro nesse capítulo 3 aqui é essa. E quantos aqui já viram alguém zombando de Cristo? Seja na TV, na internet. Já viram? Eu já vi muitas vezes. Às vezes não precisa nem ir para a internet, às vezes na rua. Às vezes você está num evangelismo, por exemplo, e alguém fala alguma piada, caçoa, zomba. Por isso, irmãos, da minha afirmativa de que Cristo está às portas. Porque o texto aqui, no capítulo 3, no versículo 3, a gente começa lendo, fala que nos últimos dias virão escarnecedores. Olha só que coisa interessante. E nós estamos vivendo esses últimos dias, onde esses escarnecedores já estão no nosso meio, já estão por aí, zombando de Cristo, zombando da nossa fé, tentando minar a nossa fé, tentando roubar a nossa fé, tentando tirar o nosso foco daquilo que é importante para nós, que é o viver para Cristo, que é esperar em Cristo e aguardar ansiosamente a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a intenção deles é exatamente isso, é serem instrumentos do inferno, é serem instrumentos de Satanás para desviar o nosso foco de Jesus, para desviar o nosso foco de Cristo, para desviar o nosso foco da vinda do Senhor, para desviar o nosso foco, a fim de deixarmos de caminhar cuidadosamente, como quem pertence não a esse lugar, mas à pátria celestial. Esse é o propósito desses escarnecedores. Trazer distrações para os nossos olhos, trazer distrações para a nossa mente. Nesse versículo que eu li,
Vou ler novamente, diz, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Relembrando, concupiscência significa desejo errado, vontade própria. Aquele que está em Cristo não vive mais segundo a sua vontade própria, mas segundo a vontade de Deus, segundo o direcionamento do Espírito Santo. Então, uma vez que eu estou em Cristo, eu não vivo mais ao meu bel prazer, não, mas eu ando conforme as orientações da palavra de Deus, eu ando segundo as orientações que o Espírito Santo de Deus me dá através da santa e poderosa palavra de Deus. Eu já não mando mais em mim. Mas por quê? Porque Cristo habita em mim. E é Ele quem governa, é Ele quem passa a dominar a minha vida, a governar a minha vida, a direcionar a minha vida. Versículo 4 diz, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Já comentei isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom relembrar. Quantas não são as pessoas que quando você fala do retorno de Cristo, da iminente volta de Jesus, quantas não são as pessoas que dizem, mas isso aí, desde que eu era bebezinho, eu ouço minha avó falando sobre isso, ou eu ouvi a dona fulana de tal falando sobre isso, e até agora não aconteceu nada. Fora com essa bobagem para lá. O mundo é esse aqui mesmo, e é assim que vai ser seguido. Não, Jesus está voltando. E a volta dele está cada dia mais próxima. A volta de Jesus está cada dia mais perto. Warren Wiersbe, é um alemão, um teólogo alemão, ele diz o seguinte, um escarnecedor é alguém que trata levianamente de algo que deveria ser levado a sério. E ele dá exemplos aqui. No tempo de Noé, o povo escarneceu da ideia do julgamento. E o que foi que aconteceu? O julgamento. O povo não levou a sério. O povo continuou suas atividades, continuou seus pecados, continuou casando e se dando em casamento, continuou muito atarefado com as suas preocupações cotidianas, até que o dia veio o dilúvio. Até no dia em que veio o dilúvio. Até então ninguém estava preocupado, pelo contrário, o povo zombava, o povo desdenhava, o povo caçoava do pregoeiro da justiça, que era Noé. Daquele que parecia ser um lunático, um retrógrado para a época, até o dia em que a chuva começou, até o dia em que toda a família de Noé entrou na arca e ela foi fechada pelo Senhor. Até o momento em que eles começaram a ver as águas saindo dos abismos, subindo e caindo dos céus. Porque até então, muito provavelmente, nunca havia chovido. Então, conforme diz aqui esse teólogo alemão, Warren Wiersbe, nos tempos de Noé o povo escarneceu. E também, lá no Antigo Testamento ainda, os cidadãos de Sodoma e Gomorra não levaram a sério as advertências recebidas. No entanto, ridicularizaram a possibilidade da cidade pecadora ser destruída por fogo e enxofre. E é isso que os escarnecedores desses dias fazem. É isso que eles têm feito. Eles têm diminuído a palavra de Deus. Eles têm desmerecido a palavra de Deus. Eles têm ignorado os fatos que já ocorreram na história da humanidade, registrados na santa e poderosa palavra de Deus. E eles dizem, esse negócio de volta de Jesus, que nada. Inferno, que nada. Julgamento, condenação, que nada. O negócio é amor. Vida de santidade, que nada.
crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que nada, o negócio é o amor. O mais importante é o amor. E esse tem sido o discurso. E eles vão escarnecendo, contando piadas. Eles vão ignorando a palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus. Eles vão diminuindo ou simplesmente negando a autenticidade da santa e poderosa palavra de Deus no que diz respeito ao retorno de Cristo, no que diz respeito a vivermos uma vida de santidade. Ah, você aceitou Jesus, você está na graça. Você pode viver do jeito que você quiser. Mentira! Mentira! A palavra do Senhor declara que sem santificação ninguém verá a Deus. Cuidado! Cuidado com os escarnecedores desses dias. Cuidado com aqueles tidos filósofos, conhecedores, cientistas, muitos cientistas, que creem apenas naquilo que podem comprovar. Mas a Bíblia declara que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O livro de Hebreus fala sobre a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Nós não andamos segundo dados científicos, nós andamos segundo a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. É pela fé que nós andamos, irmãos. E se a palavra declara que Jesus está às portas, eu creio, eu acredito, ainda que possa parecer que está demorando. Ah, mas está demorando muito. Ah, eu ouço isso desde Lá Vai Fumaça. Sim. 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 Os falsos mestres zombam da possibilidade do inferno e do julgamento vindouro. Eles escarnecem da doutrina da vinda do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo, amados irmãos, em que as pessoas não suportam ouvir a sã doutrina. Estamos vivendo um período onde as pessoas não suportam ouvir a verdade. A verdade do cristianismo não suportam. Quando um pregador ele procura ser fiel, ele é taxado como fanático, como alarmista. Ele é taxado como um falastrão medieval. Olha só. Essa é uma frase desse teólogo alemão, Warren Wiersbe. Ele diz isso. Rotulam esses pregadores como retrógrados, como ultrapassados e tantos outros adjetivos. O povo hoje prefere mais o conforto do erro ou do afago do que o confronto da verdade. Mas aprove ao Senhor falarmos a verdade. Aprove ao Senhor nos preocuparmos com a verdade, porque é mediante a verdade, e foi mediante a verdade que eu fui liberto, e é mediante a verdade que o ser humano que dá ouvidos à verdade, à palavra de Deus, é liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela não erra, ela não falha. Ela vai se cumprir, ela tem se cumprido dia após dia, período após período. Mas os escarnecedores negam. Esses escarnecedores, eles negam isso. Eles negam a fim de desviar a nossa fé. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência.
nós estamos vivendo esses últimos dias. Pessoas procuram a igreja para resolverem os seus problemas aqui e agora, e não o seu problema com a eternidade. Pessoas vão para a igreja para procurar um casamento. Uma certa feita, eu fui ministrar numa igreja e eu comentei isso. Eu acho que o pastor não compreendeu, ele não gostou muito, depois até ficou comentando sobre isso. Mas eu não tenho que vir à igreja para procurar por um casamento, eu tenho que vir à igreja para procurar por Jesus, para servir a Ele, para oferecer o meu melhor culto a Ele, e as outras coisas me serão acrescentadas no seu devido tempo. Eu venho para a casa do Senhor para dar. Eu venho para a casa do Senhor porque a palavra do Senhor declara que melhor é dar do que receber. É um princípio. Eu venho para a casa do Senhor para oferecer o meu melhor culto a Deus, que é santo, santo, santo. Eu venho para a casa do Senhor em reconhecimento de que eu preciso congregar, em reconhecimento que juntos nós somos mais fortes, em reconhecimento, compreendendo que eu faço parte do corpo de Cristo, em reconhecimento que eu sou membro, que somos membros uns dos outros e que nós precisamos uns dos outros, assim como a minha mão precisa do meu braço e precisa do sangue que passa aqui por dentro de todo o meu corpo. Eu não devo vir à casa do Senhor por um outro motivo, senão me encher da palavra de Deus, do conhecimento de Deus e oferecer o meu melhor para o Senhor. Outras coisas poderão vir em consequência da minha vida voltada para o Senhor. Mas os escarnecedores, eles têm ensinado outras coisas, têm ensinado a ganância, têm ensinado tantas coisas que vão contra a vontade de Deus. João 3,16 não fala de buscar nada material, mas fala sobre a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e a vida eterna somente em Cristo Jesus. Mas ninguém. Embora, irmãos, esses escarnecedores, eles muitas das vezes conseguem êxito no intento deles. É importante dizer que a palavra de Deus é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Podemos confiar nela. Não importa o que os escarnecedores digam. O dia do julgamento de Deus virá sobre o mundo e Jesus Cristo voltará para estabelecer o seu reino glorioso. Embora a humanidade comece a dar ouvido a essas pessoas, e como eles não amam a verdade, isso é muito fácil nos dias de hoje para essas pessoas, mas um dia o Senhor as há de julgar. Embora o mundo inteiro se volte para as fábulas, para as mentiras, para aquilo que é contrário a Deus, que é contrário à vontade de Deus, nós não podemos arredar o nosso pé da verdade. Nós precisamos estar com os nossos olhos fitos no Senhor. Precisamos ter gravado na tábua do nosso coração a eternidade. Precisamos ter gravado nos nossos olhos a eternidade. Precisa estar chancelado no nosso coração, gravado na nossa mente, a eternidade com Cristo. Não pode sair. Não pode sair. Mas os escarnecedores distorcem a palavra de Deus, diminuem a palavra de Deus, desacreditam a palavra de Deus. No versículo 1 aqui, Pedro começa dizendo: Amados, escrevo-vos agora esta carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo. Pedro querendo dar uma chacoalhada nos irmãos, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas,
e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Mas o objetivo principal, irmãos, enquanto eu meditava sobre isso aqui, não é nem nesses escarnecedores que aparecem, que ganham notoriedade. São outros escarnecedores, nos quais em alguns momentos, eu fui às lágrimas meditando sobre eles. Porque esses outros escarnecedores, eles estão no nosso meio. Ainda que muitas das vezes eles não percebam. Embora esses primeiros escarnecedores, registrado aqui no versículo 3, eles sejam como nuvens sem água, árvores infrutíferas arrancadas pela raiz, nós sabemos que o destino deles é certo, porém a preocupação é outra. São com aqueles que são escarnecedores, mas não percebem, que são escarnecedores, mas não se dão conta. Assim como aquele que é inimigo de Deus e não sabe. Assim como aquele que odeia a Deus, mas não sabe. Todo aquele que não é filho de Deus é inimigo de Deus. Eu mesmo não sabia que eu era inimigo de Deus até ler a palavra. Eu não sabia que com as minhas atitudes eu me declarava como um inimigo de Deus quando eu vivia na prática do pecado. Eu não sabia. Mas eu vim saber depois que o Senhor me despertou e eu comecei a ler a Bíblia, a ouvir o Evangelho e descobrir que aquele que é amigo do mundo constitui-se como inimigo de Deus. Até então eu não tinha conhecimento disso. Mas há escarnecedores no nosso meio. Talvez eu poderia dizer escarnecedores de coração. Por quê? Hebreus, tenho falado tanto de Hebreus, né? Capítulo 10, versículo 23 a 25, diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Amados, o que eu tenho percebido em nossos dias é uma vivência de cristianismo muito diferente da Bíblia. Muito aquém do que deveria ser. Eu tenho visto pessoas que não querem mais congregar, isso aí a gente já está cansado de ouvir. Ou então a gente vê crentes salvos em Cristo Jesus que começam a escolher o culto em que vão frequentar, que estarão presentes. Isso é perigoso. Ou então tem uma predileção por determinado pregador. Tem uma predileção por um determinado pregador. Outra coisa também que eu tenho observado muito, que tem me deixado muito triste. E essa mensagem eu não teria como não direcionar para a nossa igreja local aqui. Embora possa servir para outras congregações.
A ceia é uma ordenança do Senhor. É algo que todo crente tem por dever participar. Dever. Não é uma coisa que você escolhe fazer, é um dever. Por quê? Porque Jesus mandou. E para minha tristeza, alguns momentos, eu me deparo com o silêncio de muitos irmãos que não participam, não nos procuram, não nos dão uma satisfação. Já fui ensinado sobre isso aqui. Eu não gosto desse termo, mas eu vou ter que usar porque eu não estou lembrando uma outra palavra. Eu sou de um período, eu não gosto desse termo, de verdade, mas eu não estou lembrando de outro termo. Em que, já até comentei sobre isso aqui, mas acho importante. Irmãos, na semana que antecedia a ceia, eu era criança, minha mãe se consagrando, chorando, orando. Ela fazia, eu me lembro que ela fazia os pãezinhos, orando, se preparando a semana inteira para aquele dia de ceia. A igreja que nós frequentávamos, eu era criança ainda, eu me lembro disso, apesar do tempo, né? Era muito pequenininha, não era do tamanho desse púlpito aqui, a igreja. Era metade do púlpito, do altar aqui. Irmãos, eu não entendia, eu era criança, mas eu via o mover de Deus naquele lugar, no dia da ceia. E não faltava ninguém. Ninguém deixava de ir. Era como se fosse o culto mais especial na vida daqueles irmãos. E hoje a gente ensinou que é uma ordenança, mostrou no estudo, e ainda assim a gente vê irmãos que, não sei. Jesus mandou. Não foi o pastor quem mandou. Assim como o batismo é outra ordenança. Jesus determinou que todo aquele que fosse salvo passasse pelas águas do batismo. Da mesma forma, a ceia do Senhor. Só que muitos parecem que não estiveram no estudo, e não estando no estudo, não se preocuparam em ver o que estava sendo ministrado, estava sendo ensinado. Irmãos, são nas pequenas coisas que nós somos testados. Nas pequenas coisas. Irmãos, o quanto eu tenho ouvido de inúmeras desculpas em relação a não poder estar nos cultos. Quando o texto que nós acabamos de ler e o contexto que nós estamos falando, nós estamos dizendo da volta de Jesus. De algo extremamente sério, que diz respeito à eternidade, cheios de vida, de alegria, de gozo, de paz. E muitas das vezes a nossa atitude é como alguém que se comporta como um escarnecedor. Muitas das vezes a nossa atitude parece como alguém que se comporta como escarnecedor, não na fala, mas nas atitudes. Mas uma outra coisa também, que eu via muito quando era criança.
é que os cultos, que antigamente existiam cultos, até bem pouco tempo, por exemplo, quando o culto era na terça, na quinta também tinha culto. E os irmãos iam para o culto, porque eles tinham sede e fome de Deus. Hoje, para vir para um culto durante a semana, é dificultoso. Eu estou cansado. Está frio, está chovendo, está calor. E Jesus está voltando. E Jesus está às portas e a gente andando e caminhando conforme esse escarnecedor. Não, eu sei, Jesus está voltando. Quando nós deveríamos, todas as reuniões, estarmos com o coração queimando, ardendo, cheios de fervor pelo Senhor. Sabe, como aquele que está se preparando para algo grandioso, como aquele que se veste, que está vestido, cingido, pronto para a peleja, para a batalha, como aquele que está pronto para aquela festa. Mas muitas das vezes aquilo que eu percebo é que muitos de nós, não, hoje não. A fé é pelo quê? É por ficar em casa porque está cansado? É por ficar em casa por outros motivos? Não. É por ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais o tempo da volta de Jesus se aproxima, mais eu tenho que ouvir. Não é opcional. E é isso que eu tenho visto. Os irmãos escolhendo, fazendo, sabe, não, nesse eu vou, nesse eu não vou. Continua assim. Nesse você vai, nesse você não vai, nesse você vai para outro lugar. Continua assim. Há um esforço para se pregar a palavra de Deus aqui nesse lugar. Se nós ficássemos brincando, eu até não poderia nem estar falando isso aqui, tratando desse assunto aqui, mas não há brincadeira. Há temor e tremor no Senhor, há lágrimas no oculto, no secreto, pedindo a Deus, Senhor, o que precisa ser feito, nos dá sabedoria. Porque como é que a gente levanta a bandeira de Cristo e das pequenas coisas a gente anda desse jeito? Pequenas coisas. Eu sei que há uma batalha espiritual. Hoje mesmo o irmão me ligou e disse, irmão, eu não sei o que acontece, mas toda quarta-feira acontece alguma coisa aqui em casa. E para eu não esquecer, eu falei, olha, eu estava meditando aqui na palavra, eu falei, olha, daqui a pouquinho eu vou orar. Aí deu um horário, eu parei e fui orar. E a gente, sabe, fica colocando empecilho. Irmãos, nós já falamos aqui, o momento hoje é de bombardeio contra a nossa fé. O momento que estamos vivendo é de bombardeio contra a nossa fé, de todos os lados. Você não precisa nem ligar a televisão. Você sai na rua, alguém fala alguma coisa, já contamina seu coração. Você está na sua casa, alguém liga o rádio, ouve alguma música, ouve alguma notícia, contamina o seu coração. E como é que nós devemos nos descontaminar? Com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, vida de oração. Você acha que o culto só é suficiente para esse mundo sujo? Você acha que vir para a igreja ouvir uma palavra de 50, 1 hora no máximo, é o suficiente para 7 dias da semana que muitos de vocês trabalham fora, vão dentro do ônibus, às vezes ouvem cada coisa ou no seu ambiente de trabalho, e tudo isso vai entrando no seu ouvido e vai vindo para o seu coração. E como é que a gente se descontamina disso? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Como é que eu vou reter firme a confissão da minha esperança, da nossa esperança? Estando junto com os meus irmãos, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus, exortando um ao outro, animando um ao outro.
encorajando um ao outro, puxando a orelha um do outro, em amor. É assim que funciona a igreja. É assim. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Uns aos outros. É assim, irmãos. E a gente fica fazendo corpo mole com coisa pequena, de vir para a igreja, de ser ministrado. Você tem dificuldade de entender o que eu digo? Ou o que o pastor Geraldo diz? Ou o que o pastor Marconi? Ou o que qualquer um outro diz? Sabe o que você faz? Ora por nós. Você não gosta do jeito que eu prego, que eu falo? Ora por mim. Senhor, eu não suporto o jeito que o pastor Júlio, prega, do jeito que ele fala. Eu não suporto, não gosto. E por isso eu não recebo a tua palavra. Me ajuda. É assim que funciona a igreja, irmãos. Cada um aqui tem uma cabeça diferente. Onde tem gente, tem problema. Nós falamos isso lá na série que nós trouxemos, né? Ser igreja. As pessoas estão numa igreja iludida. Não, mas não tem problema. Tem sim. Mas sabe de uma coisa? A questão de nos estimularmos ao amor é nesse momento. Nesse momento em que as diferenças aparecem, sabe? É nesses momentos em que as adversidades aparecem, é que a gente precisa ser estimulado ao amor. E como é que a gente demonstra o amor? Joelho no chão e vou orar. Eu não estou aguentando mais. Eu não gosto desse jeito dele. Não me agrada, sei lá, não consigo entender. Então ora. E eu tenho a plena convicção de que o Espírito Santo de Deus ou vai me transformar, ou vai transformar você, ou vai transformar nós dois. Para a honra e para a glória do Senhor. E tudo isso para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, tanto para mim quanto para qualquer um que sobe aqui para pregar, o mais importante é nós nos estimularmos ao amor, às boas obras. É compreendermos uns aos outros. Quando há alguma diversidade no meio do povo, é uma oportunidade para perdoarmos, para exercitarmos o perdão. É assim. Eu estava me lembrando em casa de algo muito interessante. Senhor, me dá paciência. Sabe quando é que você vai aprender a ter paciência? Sabe quando? Qual o momento? No momento da adversidade. É assim. Então tá bom, filho. Você quer paciência? Então eu vou te dar paciência. Eu vou te ensinar a ter paciência. Aí tem aquela, puxa vida, como é difícil. É para você aprender, meu filho. É Deus nos ensinando. Então a questão do amor é a mesma coisa. A gente precisa aprender a amar um ao outro, irmãos. A compreender um ao outro. A igreja é assim. Não é tudo perfeitinho, não. Nós precisamos entender um ao outro. O que nos liga é o Espírito Santo. É Ele. E olharmos uns aos outros com amor. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. É corrigindo um ao outro, incentivando um ao outro. Vejamos, olha só, sempre aqui, em Hebreus, um ao outro. E para que seja um ao outro, precisamos estar juntos. E o tempo se aproxima, irmãos. E quanto mais nós nos fortalecermos, mais difícil será de cairmos. Enquanto nós mais nos fortalecermos na palavra do Senhor, mais difícil será de cairmos. Frequente os cultos da sua igreja. Ouça a palavra de Deus. Coloque em prática a palavra de Deus que você tem ouvido.
Anime um ao outro. Você vê aquele irmão meio cabisbaixo, ou o irmão chega para você, irmão, eu estou passando por um problema. Igreja é assim. A gente não está aqui para apontar, você vai para o inferno, o que você está fazendo? Não, a gente está aqui para estender a mão, é assim que tem que ser. Um irmão está com dificuldade de vir. Se você pode oferecer ajuda, faça isso. Faça isso. Se você pode oferecer ajuda, faça, irmão, olha só, eu vou passar aí para te pegar. Ou então o irmão que sabe, poxa, a rota do irmão é por aqui, eu vou dar uma ligada. O que custa você ligar para o irmão? O que a gente não pode é deixar de estarmos juntos num momento como esse. O que não podemos é abrir mão de um momento como esse, de estarmos juntos, animando um ao outro, unidos, congregando para a glória e para a honra do Senhor. É para Ele, irmãos, e para a nossa segurança, para a nossa proteção nesses dias de tantos ataques. Sabe como é que a gente vai resistir? Se estivermos juntos, se estivermos unidos. Agora, quem se isola é presa fácil. É presa fácil para esses escarnecedores, que são escarnecedores declarados, mas aquele que tem negligenciado o ato de congregar nos dias de hoje, de ser ministrado no ensino da palavra, por exemplo. Quem rejeita a palavra está rejeitando o próprio Deus, irmãos. E quantos eu não tenho visto aqui na escola bíblica? Quantos irmãos eu não tenho visto? Quantos irmãos têm deixado de receber do Senhor? Quem sobe aqui é apenas o canal, irmãos. A igreja é do Senhor e a palavra também é dele. A única coisa que muda aqui é o canal, que Deus muitas das vezes quer usar. Mas é tudo dele, vem tudo dele, é tudo para ele. Então nós precisamos nos arrepender. Sabe por quê? Porque a gente apresenta tanta desculpa. Você quer ver um exemplo? A gente já está finalizando. Eu não venho para a igreja durante a semana ou à noite porque eu volto sozinho para casa. Tem problema? Tem. Eu não estou dizendo que não há problema. O problema existe. Mas muitas das vezes a gente foca mais no problema do que tentar buscar uma solução. Por que não dobra o joelho, Senhor? Eu preciso ir para a tua casa. Mas sabe o que acontece? A pessoa descansa, relaxa. Não, eu estou com um problema, então... Sabe aquela coisa de descansar no problema? Aí, agradar a carne? Ah, então tá bom, então não vou hoje não. E deixa de ouvir a palavra de Deus. E nem busca no canal da igreja depois. Não busca. É raríssimo eu ouvir comentários dos irmãos que buscam no canal da igreja depois. Sabe o que você precisa fazer? Dobre os joelhos. Eu só estou citando um exemplo, dentre muitos. Senhor, eu preciso estar junto com os meus irmãos, estreitando os laços com os meus irmãos nesses dias. Eu preciso. Só que eu estou com essa dificuldade. Me ajuda. Você acha que Deus não vai te ouvir? Você acha que Deus não vai te ajudar? Eu tenho certeza. Mas também, irmãos, deve haver um esforço da nossa parte. Eu louvo a Deus porque eu vejo alguns irmãos, principalmente aqueles que moram mais distantes, se esforçando um pouco mais. Isso significa que nós que moramos um pouco mais perto, podemos nos esforçar também. Esse caso que eu falei, a gente finalizar. Alguém, eu não venho à noite porque eu vou embora sozinho.
liga para alguém, irmão, vamos junto, vamos voltar junto, você me espera? Tá vendo? Comunicação, irmãos. Quem está com dificuldade no seu veículo, por exemplo, irmão, olha, essa rota aqui é a rota que você passa. Eu acho que você está com um carro vazio, você tem uma pessoa, você pode me dar uma carona? Você se importa? Comunicação, vamos nos comunicar. Não vamos dar oportunidade para que nós estejamos embaraçados com muitas coisas. Há muitos embaraços, irmãos, nesse momento. Há muitos embaraços. Tem pessoas que deixam para fazer as coisas no dia de culto. Isso está certo? Ao meu ver, não. Tem pessoas que deixam para resolver algumas coisas em dia de culto. Eu não estou falando daquilo que de repente acontece. Há imprevistos. Ou com alguém que está enfermo e que realmente não é viável estar no meio dos irmãos naquele momento. Mas tem pessoas que deixam para celebrar em dias de culto. Por que não faz no dia antes ou no dia depois? Qual o problema de fazer isso? Então, você vê que a atitude é como desses escarnecedores. Sabe, ele não fala, não zomba, mas a atitude parece com a desses escarnecedores. Porque parece que tanto faz e tanto fez. Não, se eu estou lá, tá bom. Mas se eu não estou, também não tem problema, não. Eu já fui na semana passada. Aquela coisa, a questão do óleo velho não serve, não. É azeite novo todo dia. Nós precisamos buscar o azeite novo todos os dias. Ah, não, mas semana passada eu já fui na igreja. E daí? Foi a mesma palavra que foi pregada? Não. E se foi o mesmo texto, o Espírito Santo não fala de uma outra forma? Fala. Então você precisa ouvir. Eu preciso ouvir. Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós precisamos nos arrepender desse pecado. Se a palavra nos orienta a estarmos juntos, por que é que a gente negligencia então? Porque no nosso coração nós somos como esses escarnecedores. Com as nossas atitudes a gente não está demonstrando que está aguardando a volta de Jesus, como deveria. Há relatos, irmãos, de cristãos que andavam horas para chegar na igreja. Há relatos de que cristãos, em condições muito ruins, cultuavam ao Senhor em locais alagados, inclusive. E detalhe, com muita alegria. E nós, que temos recursos, a gente não sabe aproveitar a oportunidade que temos. Não sabe. Mas que em nome de Jesus, isso venha mudar aqui no nosso meio. É uma orientação que eu quero dar para nós. Eu me incluo nisso também. Não deixe de vir por qualquer motivo. Esteja na casa do Senhor. Nós precisamos uns dos outros. Ainda que aqui a gente não consiga todos falarem, mas num abraço a gente ministra ao irmão no final. Perguntar como é que você está, meu irmão. De repente o irmão fala, irmão, ora por mim. Olha como é importante o olho no olho. E dizer, conta comigo. Não vamos negligenciar, irmãos, em nome de Jesus, o momento de estarmos juntos, aguardando e apressando a volta de Jesus. Esse aguardar que a palavra aqui fala, não é aguardar como alguém que está sentado no consultório esperando o seu momento de ser chamado, não. É aguardando em movimento, agindo,
trabalhando, pregando o Evangelho. É agindo, é estar em ação, aguardando a volta de Jesus. Né? Não, agora eu aguardo a volta de Jesus, vou deitar. Já aceitei Jesus, né? Agora eu deito. Não. É agindo, é crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Agora, nosso horário já está estourando. Como vencer esse mal? Como não ser semelhante a esses escarnecedores aqui dentro, com as nossas atitudes? Versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Como é que eu devo me comportar? Primeiro, me guardando do engano desses homens abomináveis. E só para alertar aos irmãos, uma certa feita, aqui dentro, alguém chegou para um outro irmão e falou: cuidado para não ficar assim, ó. Falou com outro irmão: cuidado para você não ficar assim, ó, bitolado. Foi o conselho que esse irmão deu para um outro irmão. Esse outro irmão me contou. Então, cuidado, porque infelizmente dentro também tem gente que não se preocupa em ser radical. Ter raiz significa ter raiz, estar firmado na rocha. É gente que é dia de culto, mas eu vou, posso aproveitar a vida, eu vou. Gente assim, cuidado, para que não sirva de exemplo para você. Mas olhe para aqueles que são verdadeiramente exemplos à luz da palavra de Deus. Aqueles que se esforçam. Embora é importante dizer que a salvação é por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É muito importante dizer isso. Amém? Não é um esforço nosso, mas uma vez que eu estou em Cristo, a minha caminhada é de renúncia. O meu andar é um andar em conformidade com o chamado que eu recebi. É assim. É renunciando muitas coisas. Em nome de Jesus. E eu não quero dizer com isso que você não deve aproveitar de vez em quando e sair com sua família. Não, não é isso. Mas não abrir mão do seu culto a Deus, da comunhão com os irmãos. Você tem outros dias para fazer isso. Pense nisso. Por exemplo, lá em casa, uma certa feita eu conversava com um irmão e eu dava algumas dicas de ele. Ele chegou: irmão, você sai? Eu falei: eu saio. Minha família? Saio. Quando dá, eu saio. Ele: mas eu não sabia. Eu falei: porque eu não fico postando no WhatsApp. Eu não gosto. E orientei a minha filha a não fazer isso também. Mas a gente tira muitas fotos. Eu mostrei algumas fotos a ele. Eu não sabia. Eu falei: sim. Quando nós temos oportunidade, fora dos dias de culto, se nós temos oportunidade, a gente faz isso. Quando dá. Não é errado, é importante, inclusive, a gente fazer isso. Mas o meu momento de culto para com o Senhor é só para Ele. É só para Ele. Então, irmãos, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E para que isso aconteça, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Além de ouvir, é claro, leitura e meditação da palavra, oração, jejum, tudo isso faz parte. Então, por favor, em nome de Jesus, se envolva, pelo amor de Deus.
Os dias são maus e a subida vai ficar cada vez mais íngreme a partir de agora. O grau de dificuldade na caminhada está aumentando e, por isso, precisamos permanecer unidos, porque se alguém se desgarrar, poderá ficar para trás. Então, em nome de Jesus, que nós não sejamos como esses que escarnecem, que não levam tão a sério, como disse aqui o Warren Wiersbe, no comentário que ele fez. Leve a sério a palavra de Deus, leve a sério a advertência da palavra de Deus, da volta de Jesus. Viva como se Jesus fosse voltar hoje ainda, irmão. Todo dia, quando você se levantar, fala assim, Jesus vai voltar hoje. E você ande conforme se Jesus fosse voltar hoje mesmo. Sabe, não é aquela, Jesus vai... Não, é vivendo para a glória dele todo dia. Todo dia. Faça as suas atividades. Vai trabalhar em nome de Jesus. Mas, sabe, dona de casa, faça as suas atividades. Mas que em nome de Jesus, que seja para a glória dele. Prega o evangelho, fala com o vizinho, fala com um colega de trabalho. Entrega um folheto. Não perca a oportunidade, não percamos a oportunidade em nome de Jesus. Mas não deixemos de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não deixemos de nos guardar desses homens abomináveis em nome de Jesus. E se aparecer alguém falando para você, poxa, não leva tão a sério não, repreende em nome de Jesus. Repreende, fala, você precisa se arrepender e se converter a Cristo e renunciar uma vida vivida para você mesmo e passar a viver uma vida que agrade ao nome do Senhor Jesus, para que você possa entrar no céu. Amém? Então, precisei correr um pouquinho aqui, mas que em nome de Jesus, irmãos, estejamos sempre preparados, sempre prontos para o Senhor. Esse é o nosso desejo, em trazer, em dizer essas coisas para vocês. Porque são coisas que eu vivo, não é de hoje. Teria muito mais coisas para falar, mas aprove ao Senhor que falássemos apenas isso. Já vivi muitas coisas, já precisei abrir mão de muitas coisas, já perdi algumas coisas, mas eu não reclamo, porque eu sei que tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Então, em nome de Jesus, vamos andar juntos, vamos caminhar juntos. Eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Em nome de Jesus. Eu convido você a se colocar de pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo teu infinito e imensurável amor, por tua graça, bondade e misericórdia. Espírito Santo, que aquilo que eu não consegui me expressar, que o Senhor possa ir de encontro, Pai amado, ao coração de cada um. Que haja arrependimento, Senhor. Porque muitas das vezes nós não levamos tão a sério com nossas atitudes o Senhor, a sua volta. Muitas das vezes a gente prefere trabalhar quando nós podemos estar na sua casa, quando há essa possibilidade. Muitas das vezes a gente prefere ir para um passeio, ao invés de ouvirmos a sua palavra e deixarmos para ir logo depois. A gente não prioriza estar na sua casa. Muitas das vezes a gente deixa para fazer qualquer outra coisa, Pai, no momento de culto. Tem gente que deixa de vir para o culto para praticar esporte, deixa de vir para a escola bíblica dominical para jogar aquele futebol de manhã. O que dizer de alguém assim, que rejeita a tua palavra? Tem gente que prefere ficar em casa assistindo aquela final
de futebol, ou aquela novela, aquela série, aquele filme, aquele episódio tão impactante que vai ser naquele dia. Não, hoje eu não vou para a igreja porque tudo isso tem acontecido, Pai. Nesse momento mesmo eu espero que não, mas podem haver irmãos ou irmãs assentados diante de uma TV, vibrando com alguma cena que estão vendo, ao invés de estarem aqui. Eu te peço perdão, Senhor. Perdão pelos pecados da tua igreja. Muitas das vezes a gente não entende porque algumas coisas não acontecem, mas são pequenas coisas, pequenas atitudes que a gente toma e que muitas das vezes desagradam ao Senhor. Muitas das vezes entristecem o teu espírito. E muitas das vezes a gente não se dá conta disso. Mas gera em nosso coração temor e tremor, Pai, pela tua presença, pela tua palavra. Nos ensine cada momento que devemos ter. A tua palavra declara que há momento para tudo, Senhor amado. Eclesiastes declara isso. Que nós venhamos a administrar com excelência o nosso tempo para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Para que não venhamos a sacrificar a melhor parte, que é o nosso culto para ti, Senhor. Muitas das vezes a gente corre atrás do vento, a gente brinca de castelo de areia. Essa é a verdade. Muitas vezes. Hoje mesmo eu me lembrava, Senhor, de um relato que eu ouvi de um homem que era muito bem sucedido financeiramente e que no final da sua vida ele caiu enfermo e tudo aquilo que ele possuía ele precisou vender para custear o seu tratamento. Todo o dinheiro, todas as posses que ele possuía, ele foi vendendo. Que cada um aqui, Senhor, tenha isso em mente. Que todas as conquistas materiais, se a gente cai enfermo, não poderão suprir a nossa saúde. Todas as conquistas materiais, todo o dinheiro que a gente conseguir arrecadar, receber, não irão suprir, Senhor, a nossa comunhão necessária contigo. Mas nos ensina, Pai, a escolher a melhor parte, que é a comunhão com o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a agir com prudência. Que ninguém aqui abandone trabalho, nem outras atividades necessárias, sem prudência, com prudência, Senhor. Que todos ajam com prudência, Pai, com sabedoria, Senhor. Mas que possamos agir para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, nos ajude, Senhor, a caminhar para a Tua casa, Senhor, a frequentar os encontros nos lares, aqueles que podem, a vir à escola bíblica dominical, Senhor, e aprender, Senhor, a colocar em prática os ensinamentos, para que não sejamos esses escarnecedores de coração, Pai, como são os escarnecedores de palavras, ó Pai, e de atitude. Então, somente, Pai, grava a eternidade nos nossos olhos, grava a eternidade no nosso coração e na nossa mente, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, eu te imploro, Deus, muda a nossa perspectiva, trabalha no coração dos nossos jovens, ó Pai, para que estejam, Senhor, famintos e sedentos da Tua palavra, da Tua presença, Senhor, das crianças e de toda a Tua igreja, Senhor. Eu te peço perdão, Pai, por negligenciarmos cada culto, Pai. Te peço perdão por negligenciarmos cada encontro no lar, cada atividade que nos reunimos para falar da Tua santa e poderosa palavra. Nos perdoa e coloque em nós, ó Senhor, o desejo urgente de ouvirmos cada vez mais a Tua palavra, a fim de que sejamos limpos por ela, diante de um mundo tão sujo no qual nós vivemos, ó Pai. Estamos aqui apenas de passagem. Muito obrigado, Jesus. Em Teu nome santo, Deus. Amém, Jesus. E amém.